Agricultura da TV Assembleia. Na pauta hoje, os desafios do setor de borracha natural do Espírito Santo. Serão ouvidos vários representantes das entidades ligadas ao setor de agricultura no Estado. A sessão vai ser presidida pelo deputado Lucas Escaramuça, presidente da Comissão de Agricultura. Acompanhem. Tudo bem, meninas? Tudo bem, como é que você está? Vamos indo. Uma alegria iniciar mais essa reunião ordinária da Comissão de Agricultura com cada um dos senhores e as senhoras presentes nessa terça-feira maravilhosa. Hoje, uma reunião ordinária conjunta com a Comissão de Cooperativismo, que muito nos orgulha, né, com o deputado Alain, deputada Janete, porque são dois setores que caminham a passos largos e fortes, unidos no Estado do Espírito Santo e no Brasil. Segunda reunião ordinária, segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura em conjunto, no dia de hoje, com a Comissão de Cooperativismo. 11/6/2024, 10 horas, plenário de Cerro Cardoso. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos dessas duas comissões. Concedo inicialmente a palavra ao nosso colega, deputado Alain, para fazer suas considerações, o seu bom dia, antes da gente compor a mesa e darmos os cumprimentos a todos os presentes. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, meu presidente da Comissão de Agricultura, meu amigo Lucas, essa colega Janete, de Sá, deputada. Hoje, essa reunião de suma importância, concomitante, agricultura e cooperativismo, num tema também relevante, que é o desafio do setor da borracha natural do Espírito Santo. Eu que tenho uma história aí dos meus pais, trabalhou já em Seringueira, quando começou lá em Linhares, na época, fazenda agrobordo, há muitos anos atrás. E vamos começar os trabalhos. Devolvo a palavra ao nosso presidente. Obrigado, deputado Alain. Concedo a palavra para o nosso cumprimento, nosso bom dia. Certamente esse um bom dia muito especial, porque é o da deputada Janete, né, pessoal? E a deputada Janete tem história. Tem autoridade. Se ela aumentar um pouquinho a voz, a gente abaixa e olha e entende. Então, a deputada Janete tem uma história na Comissão de Agricultura, uma história em prol do cooperativismo, né, do Legislativo Capixaba, uma história linda, né, vitoriosa, e tenho um orgulho enorme de compartilhar esse plenário com ela. Então, deputada, seu bom dia especial para os nossos amigos. Deputado é pequenininho, mas é inteligente. Já nasceu com 4 dentes. Pra vocês terem uma ideia, menino danado, já chegou chegando. Uma alegria ver os colegas aqui, que bom que a gente retoma essa discussão sobre os problemas que a gente tem na agricultura, os gargalos, as nossas dificuldades e buscando junto caminhos para tentar ir resolvendo esses entraves. Acho que nós vamos tratar de uma matéria muito importante, que é sobre a extração do látex que acaba, né, resultando na borracha. É um trabalho que já existe no Espírito Santo há muitos anos. Nós somos os maiores produtores por conta desse trabalho, que já é antigo e que vem sendo desenvolvido aqui, motivando o plantio. E precisamos entender melhor o que está acontecendo, e por isso a importância do setor estar aqui hoje, vindo nessa reunião em conjunta da agricultura com o cooperativismo, para a gente buscar saídas, entender melhor o problema, ter essa compreensão e junto com o setor buscar saídas. É para isso que nós estamos aqui, né? Vamos procurar até ser bastante objetivo nessa questão, porque depois das conversas nós temos que buscar os caminhos juntos e trabalhar, ok?
Exatamente isso, deputado. Acho que o objetivo é esse mesmo. O Zé Roberto que cuida da nossa assessoria técnica, de carreira da casa, tem uma proximidade muito grande com a deputada Janete, conversava sobre esses desafios, já nos passou esses desafios, como ele está desenhado no PDAG, né, como ele foi proposto, né, pela nossa Secretaria de Estado, pelo INCAPé, pelo governo. E a ideia é abrir, nesse momento, para os atores, né, da borracha no Estado do Espírito Santo, para apresentarem os seus desafios de campo, os seus desafios de fronteira, os seus desafios econômicos, e a gente, de alguma forma, contribuir de forma legislativa, normatizando o que tiver que ser normatizado e abrindo caminhos juntos da forma que tiver que ser aberto. Mas, para isso, a gente precisa de conhecer todos esses desafios. Então, eu vou convidar, né, antes de abrir formalmente, para estar presente aqui conosco, né, já ocupando um assento aqui para depois o uso da palavra, convidando para estar aqui conosco, então, a Nádia Delarmina, que é a presidente da AVEACOP, é isso mesmo? A EVEACOP, é o H da som de A no início, né? EVEACOP, cooperativa dos Seringalistas do Espírito Santo, né? Convidar também o Rodrigo Maurício Passos, assistente técnico da EVEACOP, convidar o seu Jairo César de Oliveira Júnior, presidente da COP Boris, Cooperativa dos Produtores de Borracha do Estado do Espírito Santo, e o Vinícius Schiavino, analista de desenvolvimento cooperativistas da OCB. E vou convidar, por fim, para estar aqui conosco também, né, com muita alegria, o seu Júlio Rocha. Seu Júlio, por favor, esteja conosco aqui, tá? Importante para todos nós, tá bom? Zé. Nosso presidente da FAS, no Estado do Espírito Santo. Posso seguir o roteiro aqui? Você quer fazer uma palavra? Fica à vontade. Só convidar o Davi, da OCB, para sentar com a gente aqui, representando a OCB também, Davi, por favor. Expediente do dia, correspondências recebidas, não houveram correspondências no período, proposições recebidas, não houveram proposições no período, proposições distribuídas aos relatores, nós não distribuímos proposições para a relatoria nessa sessão conjunta, que se assim o fizéssemos, a gente não teria tempo, né, para fazer o debate rico que a gente precisa de fazer sobre o setor da borracha no Estado do Espírito Santo. Então, a gente, ao invés de distribuir pautas para serem deliberadas e discussões que levariam mais de hora aqui, a gente deixou para a próxima pauta as distribuições de processos em análise, porque todos eles nós estamos em prazo para análise ainda. Item D, proposições sobrestadas, que não houveram também no período. Item E, proposições baixadas de pautas, não houveram. Passamos para a ordem do dia, a apresentação sobre o desafio do setor da borracha natural do Estado do Espírito Santo, conjunto com a Comissão de Cooperativismo. Tema proposto pela nossa respeitosa OCB, já cumprimentando o Davi e todos da OCB aqui presentes, tá bom, Davi? Muito obrigado. Vou passar agora a conceder o uso da palavra, tá? Vou seguir a ordem que a gente estabeleceu inicialmente. Então, concedo a palavra a Nájila Delarmina, que é presidente da EVEACOP, Cooperativa de Seringalistas do Estado do Espírito Santo, com muito orgulho, Nádia. Você pode usar o púlpito e a tribuna, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Bom dia, senhores. Excelentíssimo deputado Lucas Escaramuça, presidente da Comissão de Agricultura. Excelentíssimo senhor deputado Alan Ferreira, presidente da Comissão de Cooperativismo. Em nome dos dois, cumprimento os demais deputados aqui presentes, deputada Janete de Sá. Nós também agradecemos o espaço que nos foi cedido hoje. Cumprimento o senhor Guilhermo Recla,
da Secretaria de Agricultura, Keila Alves Martins, do Cicobi Central, Dr. Júlio Rocha, presidente da Federação de Agricultura, Senar, e os representantes da OCB, em nome da qual cumprimento todos os cooperados, produtores de borracha, todos os agentes envolvidos no setor de borracha natural. E nós agradecemos também ao Carlão da OCB pela intermediação desta apresentação. Nosso objetivo aqui hoje é apresentar em conjunto com a COP Boris os desafios do setor de borracha natural no Espírito Santo. Nós preparamos uma apresentação. Mas por que falar da borracha natural? Por que ela é tão importante? Quem somos? Nós somos duas cooperativas no Espírito Santo, a EVEACOP, com sede em Vila Velha, fundada em 1991, tem hoje 306 cooperados ativos e 444 parceiros. Depois nós vamos entender um pouco melhor por que esse número ainda está tão baixo. Em 2023, a EVEACOP comercializou 2.424 toneladas. E a COP Boris, representada aqui pelo presidente Jairo, foi fundada em 2006, tem hoje 445 cooperados ativos, 315 parceiros ativos, e comercializou em 2023 2.497 toneladas de borracha natural. Nossa apresentação está estruturada da seguinte forma. Primeiro nós vamos falar da importância da borracha natural no Brasil e, claro, isso se estende para o Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre a nossa produção, os números da borracha natural, as dificuldades enfrentadas pelo setor, principalmente no nosso estado, quais seriam as demandas mais importantes para finalizar. Mas então, novamente eu pergunto, por que falar da borracha natural? O agronegócio brasileiro corresponde a 23,8% do nosso PIB. Trabalha sobre rodas de tratores, colheitadeiras, estreiras, transportadoras e caminhões. Tudo isso é feito de borracha natural. A borracha natural, portanto, é essencial para o agronegócio, amplamente utilizada na fabricação de pneus, fundamental para maquinários agrícolas, tratores, colheitadeiras e é empregada, por exemplo, na produção de mangueiras e vedações. A resistência e a flexibilidade da borracha natural também são cruciais para a fabricação de produtos de proteção, como luvas, botas, assegurando a segurança dos trabalhadores rurais. A borracha natural, por exemplo, devido às suas características, garante a eficiência e a durabilidade dos sistemas de irrigação e transporte de fluidos. O Brasil escoa as suas riquezas sobre rodas. O modal rodoviário é responsável por 75% do transporte de tudo que se comercializa e tudo que é produzido no Brasil. O Brasil transporta seus minérios sobre esteiras de borracha. São mais de 40 mil itens produzidos com borracha natural e não existe um substituto perfeito. O Brasil é um dos produtores de borracha natural, embora a sua produção ainda esteja muito aquém do seu potencial. Em 2021, por exemplo, o Brasil produziu cerca de 200 mil toneladas, o que representa aproximadamente 1,5% da produção mundial, dominada por países do Sudeste Asiático, como, por exemplo, Tailândia, Indonésia, Vietnã.
A produção brasileira ocorre principalmente nos estados de São Paulo, Bahia, Mato Grosso, onde o clima, evidentemente, é propício para o cultivo de seringueira. O Brasil também é um grande consumidor de borracha natural e seu consumo supera a produção, alcançando cerca de 450 toneladas por ano. A maior parte dessa borracha é utilizada pela indústria pneumática, conforme já foi citado. Essa indústria demanda grandes quantidades da matéria-prima para a fabricação de pneus automotivos, além de outras indústrias que utilizam borracha para produzir materiais hospitalares. Então, essa disparidade entre a produção e o consumo faz com que o Brasil precise importar borracha natural para suprir a demanda interna, destacando, então, a importância de expandir a produção local para reduzir a dependência de importações e fortalecer a economia nacional. O Brasil, e principalmente o Espírito Santo, do qual estamos falando, tem potencial de expandir a cultura e fomentar a renovação de seringais mais antigos. Pergunto aos senhores e às vossas excelências, a sociedade moderna existiria como a conhecemos sem borracha natural? Hoje falamos muito sobre a preservação do meio ambiente e é de fato um tema que precisamos nos preocupar. Então, por que não conciliar com algo que gera renda? O plantio de seringueira desempenha um papel crucial no sequestro de carbono, contribuindo significativamente para a mitigação de mudanças climáticas. A seringueira é uma das árvores que mais absorvem dióxido de carbono da atmosfera durante o processo de fotossíntese, armazenando o carbono em sua biomassa. Esse processo reduz a quantidade de CO2, que é um dos principais gases de efeito estufa, ajudando a controlar o aquecimento global. Além de sequestrar carbono, as plantações de seringueira mantêm a cobertura vegetal, evitando a erosão do solo e promovendo a conservação da biodiversidade, melhorando assim a sustentabilidade ambiental e econômica das regiões onde são cultivadas, aumentando até em 2 vezes o número de famílias envolvidas no campo. Portanto, o plantio de seringueira não só apoia a indústria de borracha natural, mas também oferece benefícios ambientais significativos. Gostaria de destacar também que essa cultura ela se adapta muito bem em consórcio com outras culturas, como, por exemplo, o cacau, que são os chamados sistemas agroflorestais. O plantio de seringueira, então, não só apoia, destacando novamente, não só apoia a indústria da borracha, mas também oferece benefícios ambientais significativos. Além de produzir matéria-prima para a indústria pneumática, é uma matéria-prima estratégica e deveria ser inserida na matriz de risco de todas as cadeias produtivas do Brasil. A cultura gera renda para o proprietário e para os seringueiros, os quais chamamos de parceiros, contribuindo então para a fixação das famílias no campo. Além de reduzir o impacto da chuva sobre o solo, evitando a erosão, através do seu sistema radicular, a planta contribui para a infiltração da água no solo. Por isso, se adapta tão bem em solos degradados, auxiliando na recuperação dessas áreas. Na renovação de seringais, é importante o aproveitamento da madeira. Mas vejam que essa madeira ela precisa ser tratada. No Sudeste Asiático, por exemplo, a madeira de seringueira é muito valorizada. Então, por que não uma parceria com uma instituição de pesquisa para o aproveitamento dessa madeira? A autossuficiência em borracha natural, ela é de extrema importância para a soberania nacional.
Agora eu gostaria de passar a palavra para o presidente da COP Boris, mas antes eu queria deixar uma pergunta para os senhores. Qual o futuro que nós queremos criar para a borracha natural? Lembrando que borracha, petróleo e aço são os pilares da economia industrial. Jairo, sinta-se à vontade também nessa casa, tá bom? Antes de você iniciar, eu só vou cumprimentar aqui o Pedro Carvalho, que é gerente de planejamento do Incapé. Tá, Pedro? Obrigado pela participação aqui conosco. O Renan Reis e o Eduardo Campana também representando a OCB, sempre junto com essa comissão, seja de cooperativismo, de agricultura, sempre presente. Um braço forte dessa casa, pode ter certeza disso. Se sintam em casa. E também o Guilherme Modenese Recla, que é gerente de planejamento rural da CA, Guilherme. E eu queria que você compôsse a mesa conosco, tá? Tanto você quanto o Davi. A gente já providenciou mais uma cadeirazinha aqui, no início não tinha. Tá? É um orgulho ter você conosco aqui também, tá bom? Presidente, sinta-se à vontade, a casa é sua. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos da mesa, em especial o deputado Lucas, o Alain, a Janete e todos os demais. E dando continuidade à apresentação da Nádia, né, vamos tentar falar um pouco para vocês mais da borracha. Em relação à nossa importância na produção, como ela já destacou, o Brasil produz 2% da produção mundial e consome 4%. Então, nós temos que pensar nos avanços que precisamos ter para que possamos suprir, pelo menos, a nossa demanda local. E pensar, hoje nós já temos algumas empresas no Brasil fazendo, inclusive, exportação de borracha, por ser um produto estratégico e que outros países têm uma alta demanda e que muitas vezes não conseguem suprir as suas demandas. O Espírito Santo hoje, ele está colocado em 5º lugar na produção nacional, sendo que o maior produtor é São Paulo. E nós temos um potencial muito grande no Espírito Santo. Nós temos um clima favorável, nós estamos fora da zona de pressão de algumas doenças que atacam tanto São Paulo, como outras doenças que atacam a Bahia, que é um outro estado, nosso vizinho. Por exemplo, hoje na Bahia, que era o 2º produtor nacional há anos atrás, a produção está sendo quase que escassa devido à incidência de várias doenças, de várias pragas que vêm atacando os seringais. Hoje no Brasil, nós temos uma área plantada de borracha de 257 mil hectares, sendo que nós temos 163 mil hectares em produção. No Espírito Santo, nós temos 6.500 hectares em produção. Dentre esses 6.500, temos 2.000 hectares paralisados por falta de mão de obra. Esse é o nosso grande gargalo na eveicultura hoje no Espírito Santo e no Brasil. Falta de mão de obra. No Espírito Santo, total, nós temos em áreas que poderiam estar produzindo hoje 7.000 hectares. Então, só para vocês verem os números, nós temos 6.500 produzindo hoje e 7.000 para entrar em produção e outras áreas que já poderiam, que já foram exploradas em algum momento, que estão paradas por falta de mão de obra. Nós precisaríamos hoje, para suprir a demanda nacional, além das áreas que estão paradas, plantar mais 240 mil hectares de seringueira. Então, olha o tamanho da expansão, o tamanho da oportunidade que nós temos dentro da eveicultura, que além de estarmos plantando florestas, como já foi dito pela Nádia, uma cultura que ela é ecologicamente correta. Então, assim, uma cultura que tem muito a nos oferecer. No Espírito Santo, hoje, nós temos ativos, trabalhando 1.300 famílias, gerando 7.800 empregos diretos,
que são as famílias, e temos um potencial para 3.600 famílias estarem iniciando o trabalho hoje, dentro das áreas que nós temos paradas, porque nós temos uma possibilidade muito grande, nessas áreas já plantadas, de aplicarmos o consórcio com cacau, que é fantástico. Eu tenho na minha fazenda, quem conhece sabe que assim, é uma parceria, é um consórcio, um SAF maravilhoso, e que traz uma renda muito boa para essas famílias que estão trabalhando como nossos parceiros. Lembrando, eles são parceiros, eles são produtores, eles têm bloco de nota fiscal e eles emitem a sua nota. Eles vendem a sua produção, os parceiros, eles são independentes. Não são funcionários que são, muitas vezes, tratados de forma que não deveriam ser em algumas culturas. A renda média por pessoa da família que é empregada na cultura da seringueira ultrapassa 2 salários mínimos. O cenário atual da mão de obra no Espírito Santo, dos seringais que deveriam estar que vinham sendo explorados e que deveriam ter continuado, hoje nós temos uma demanda de 30%. Então, quer dizer, se nós estamos falando de 1.300 famílias, nós deixamos de ter aí 600 famílias, 500, 600 famílias já trabalhando, e dos novos seringais, áreas plantadas, que foram feitos altos investimentos no Estado do Espírito Santo, com programas do governo, como o ProBores, ProBo 1, ProBo 2, ProBo 3, que incentivaram o plantio e hoje estão parados por falta de mão de obra. Então, nosso principal foco hoje é trazer uma solução, porque hoje o seringueiro, ele mais ou menos nós consideramos como se fosse um pedreiro na construção civil. Não é qualquer pessoa que você vai pegar e vai colocar e vai desempenhar esse papel como ele deve ser. E o patrimônio do produtor é a sua árvore. Ela é o seu patrimônio. E se você bota qualquer pessoa para fazer essa exploração, ele pode acabar com o seu patrimônio, que é uma cultura de 50 anos, ele pode acabar com ela em 5, 10 anos, por fazer um trabalho mal feito. Então, assim, nós estamos buscando trazer alguma tecnologia para uma área que no Brasil hoje foi esquecida, que nós não temos nenhuma tecnologia. Então, lá fora está sendo desenvolvida uma nova tecnologia, já está aprovada, que é uma máquina que nos ajudaria muito neste momento, que seria para suprir essa mão de obra no campo. E ela vem sendo testada já no Brasil com grande sucesso, e as pessoas dentro da família, nós estamos testando com as mulheres do seringueiro, que ajudam de outra forma e não na exploração direta, não na sangria, como nós chamamos. E todas essas pessoas vão ter capacidade com treinamento de 1 semana com essa máquina. Um seringueiro, para nós formarmos um seringueiro hoje, dentro das técnicas, demora em torno de 6 meses, para você soltar o cara e falar, agora você está apto a trabalhar. E com a nova tecnologia, com 1 semana, nós já temos pessoas sangrando. O cenário atual no Espírito Santo tem uma média, os nossos seringais têm uma média de 40 anos. Esses são os seringais que estão sendo explorados. E nós temos, o último plantio que nós tivemos de borracha significativo no estado foi em 2010. Quer dizer, nós temos 14 anos que praticamente não é plantado nenhuma árvore de seringueira no Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas que vinham plantando, as pessoas que estavam incentivadas, começaram a esbarrar no problema da mão de obra, e isso desincentivou. Então, hoje nós não temos. Se qualquer um aqui do plenário procurar uma muda de seringueira para comprar, vai ter uma grande dificuldade. Se falar que quer plantar no quintal para ter uma árvore, eu estou para te dizer que não vai achar nenhum viveiro apto a fornecer essa muda. Por quê? Porque parou os novos plantios. Então, nós precisamos de novos plantios, precisamos dar continuidade na nossa cultura, que é uma cultura que tem uma importância muito grande para o Estado. Para vocês terem ideia, a Michelin, que é a maior multinacional, ela tem 2 fábricas no Brasil, uma está instalada no Espírito Santo.
Está entendendo? Está lá em Soretama. Ela precisa do produto, ela precisa continuar com a indústria. E nós precisamos de produzir esse produto, não só para ela, mas como para a demanda nacional. Então, assim, nós temos que pensar nisso. É uma planta que ela não é como outras culturas, como o café com 3 anos está produzindo, como o mamão com 1 ano e meio está produzindo. A seringueira leva de 8 a 10 anos para começar a sua exploração. Mas, em compensação, é uma cultura de longa vida. Nós temos seringais hoje com 50 anos produzindo. Então, é algo que, né, nós temos que pensar com muito carinho. Então, como eu vinha falando, nós precisamos ter planos para incentivar novos plantios de seringais. Isso o Estado fez no passado, está parado nesse momento com esses novos planos, e eu acho que seria de suma importância para o Estado, para o nosso cenário, pois temos aí um campo imenso para alcançarmos e muita área, mas realmente precisamos, no momento, resolver o problema da mão de obra. Acredito que essa nova tecnologia que vem sendo aplicada nos países asiáticos, que são os maiores produtores, lembrando que a borracha seringueira é nativa da Amazônia. Produzem 98% da produção mundial, e o Brasil, que é o berço da seringueira, produz 2% da borracha mundial. Então, acho que temos que pensar nisso, porque seria até, assim, um orgulho para nós falar, nós somos pelo menos autossuficientes. Os produtores, através das cooperativas, detêm 80% da comercialização da borracha do Espírito Santo, algo em torno de 80%. Então, por isso que essa comissão hoje está composta pelas cooperativas, com apoio da OCB, para que, né, devido à nossa representatividade no Estado, que nós possamos estar tentando, em conjunto com o governo, criar novos métodos aí para solucionarmos esses problemas, né? E o nosso principal foco hoje seria alguma forma de subsídio para tentarmos colocar essa nova tecnologia que está aí disponível, mas que realmente no primeiro momento nós sabemos que novas tecnologias custam caro, e hoje o produtor, ele está realmente, hoje nós não temos condições de estar implementando essas novas tecnologias sozinhos. Então, nós estamos aqui hoje, né, para pedir a participação para tentarmos solucionar esse problema que é tão grande dentro do setor. Agora eu gostaria de pedir ao Rodrigo que apresente a máquina que ele vem acompanhando, né, esses testes, e que com grandes resultados. Antes do Rodrigo começar, gostaria de convidar meu amigo Marco Vivaco a sentar aqui do meu lado, que é um produtor lá do sul do estado, pontualmente Presidente Kennedy. Marcão, senta aqui do meu lado. Um pouquinho aqui, que o Júnior é um pouquinho maior que eu, né? Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da comissão, a mesa e a todos aqui presentes. Hoje eu venho aqui a convite da Eviacop e da Cop Boris para apresentar uma nova tecnologia que já vem sendo difundida na Ásia e recentemente aqui no Brasil. O objetivo principal da automação é melhorar a eficiência, agilidade e qualidade do processo, assim como minimizar custos e minimizar erros. Hoje, um dos grandes gargalos da iveicultura, como foi comentado aqui anteriormente, é a escassez de mão de obra especializada no setor. Atualmente, a sangria da seringueira ela é feita de forma manual, muito artesanal, tá?
é feito incisões milimétricas na casca da seringueira que impactam diretamente na produtividade e na longevidade do seringal. Para se formar um seringueiro hoje, como o Júnior falou, demanda tempo para que ele atinja toda essa destreza e perícia. E de cada 10, apenas 2 conseguem atuar na atividade. E com a faca elétrica, que é o que nós estamos aqui hoje apresentando, essa estatística ela é inversa positivamente. Com apenas 2 dias, nós conseguimos preparar um novo seringueiro. Como que isso é possível? Como que é feito essa mágica? É uma máquina. A gente consegue programar a profundidade que o seringueiro vai trabalhar. E isso independe da perícia do sangrador. Se nós prepararmos ela para sangrar com 1 milímetro de profundidade, ela vai trabalhar com 1 milímetro de profundidade. Se programarmos para trabalhar com 2 milímetros, ela vai trabalhar com 2 milímetros. É uma máquina. Vale destacar também que ela aumenta a produtividade em 40%, devido à padronização na sangria e também aliado à lâmina, que é um material feito de aço cirúrgico forjado com titânio. Isso permite uma sangria mais limpa, fazendo com que o fluxo do látex seja maior. Vale destacar também que o esforço físico feito pelo seringueiro, assim como a ergonomia, possibilita com que ele sangre mais árvores por dia. Isso aumentará a produtividade, assim como a sua renda. Também temos observado um potencial atrativo muito grande para as mulheres ingressarem nessa atividade. Nós hoje estamos vivendo um momento de inovação e tecnologia muito grande no setor da eveicultura. Quero agradecer o convite das cooperativas, parabenizar a EVEACOP e a COP Boris pela iniciativa e incentivo aos seus cooperados. Fico aqui aberto à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado. Apresentar a máquina? Vou apresentar aqui a máquina para vocês conhecerem. Essa ferramenta é a faca que é usada tradicionalmente, de forma manual e artesanal. Por isso, leva tempo para que o seringueiro consiga essa destreza e perícia na hora de efetuar a sangria. Nós falamos em milímetros, então qualquer desnível que o seringueiro faça ou uma molagem incorreta na lâmina vai causar prejuízos para o seringal. E a faca automatizada é essa ferramenta, se assemelha a um cortador de cabelo, né? E ela tem a facilidade de encostar esse limitador na casca da seringueira e independe da perícia do sangrador. Qualquer um dos senhores aqui presente, com pouco tempo de treinamento, conseguem fazer uma sangria com perfeição.
Ligar? Por gentileza, enquanto o senhor está se preparando para ligar, qual o custo de uma máquina dessa no mercado? Hoje, uma faca dessa está custando em torno de 3.900. E num seringal de grande porte, quantas máquinas dessas serão necessárias? É uma por árvore? Não, uma por seringueiro. Por seringueiro. Quantos seringueiros, por exemplo, num seringal de grande porte? No método tradicional hoje, um seringueiro consegue tomar conta de 3.000 metros quadrados? Árvores. 3.000 árvores. De 5 a 6 hectares. E com a faca, possibilita o seringueiro conseguir, né, trabalhar com uma área maior, aumentando produtividade e renda. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que nós temos um produtor aqui na mesa. Você precisaria de quantas máquinas dessa na sua lavoura? Microfone. Oi. No nosso seringal lá, eu tenho hoje 12 seringueiros, então precisaria de 12 máquinas. Então Na verdade, talvez é porque é uma tecnologia que está sendo nos apresentada, estamos testando e realmente aumenta. Eu poderia talvez estar reduzindo aí de 12 para 10, para 9, porque você consegue aumentar o número de árvores, aumenta a produtividade. E, além disso, você consegue inserir aquelas pessoas da família. Por exemplo, hoje eu tenho, dos meus seringueiros, dos 12, eu tenho só uma que é mulher. Eu conseguiria estar inserindo na sangria as mulheres dos meus parceiros. Porque com a máquina elas já têm noção do serviço, mas elas não conseguem fazer porque realmente tem que ter uma habilidade e você tem que imprimir mais força. Então, né, nós estamos colocando que nem todo mundo consegue. E talvez eu conseguiria, dentro dos que eu tenho, vamos dizer, reduzir para 5 famílias. E estar realocando as outras para as áreas necessárias. Ampliando, né? Isso. Basicamente, isso que o Júnior falou, o objetivo da máquina é otimizar essa mão de obra, abrindo para todos que tiverem interesse, e não só para um público restrito, uma mão de obra especializada. Eu vou fazer uma demonstração para os senhores entenderem como é que funciona. É uma bateria com durabilidade de 6 horas, tá? Ela vai nesse cinto que vai na cintura do seringueiro, e o funcionamento dela é muito simples. Ela está ligada. Ok? Ela pode trabalhar com os dois lados. Os senhores podem observar que ela tem 2 lâminas. E a lâmina esquerda possibilita uma ergonomia favorável ao trabalho quando os painéis da seringueira ficam baixos. Ele tem a possibilidade, o seringueiro tem a possibilidade de fazer uma sangria invertida. No método tradicional, o seringueiro faz esse movimento manualmente. Isso, ao final de uma jornada de 600, 800, 1.000 árvores, o seringueiro está com o braço bem cansado. Em contrapartida, a máquina não faz nenhum movimento de vai e vem. Ela simplesmente apoia na casca e puxa de forma sequencial. Sem dúvida, muito prática e rápida. Sim. E aumenta a capacidade, inclusive, de expandir o negócio. Agora, a maquininha é cara, hein? O preço da tecnologia é sempre alto no início. Acredito que a gente também, fazendo uma parceria com a universidade ou com um campus, né, alguns campos tecnológicos, a gente pode desenvolver aqui o produto, né? Acho que é por aí o caminho. Inclusive é bom para o próprio seringueiro. Sim. Acho que
para mim. Não vejo grandes dificuldades, não. Bom, obrigado a oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Vamos ouvir agora o Vinícius Schiavo, analista de desenvolvimento cooperativista da OCB. A palavra está com você, Rodrigo. Vinícius. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos, né? Agradecer aqui mais uma vez o espaço, dizer que eu estou aqui junto com meus amigos Renan Reis, doutor Eduardo Campana, meu amigo Davi Duarte Ribeiro, representando o Sistema OCB, representando o nosso presidente Pedro Scarpa Melhorim e o nosso diretor executivo Carlão. Cumprimentar mais uma vez, trazer os cumprimentos aqui do nosso diretor para todos os da mesa, para o presidente da Comissão de Agricultura, Lucas Escaramuça, que teve que dar uma saída momentânea aqui, mas é sempre muito parceiro lá do Sistema OCB. Cumprimentar a deputada Janete de Sá, cumprimentar o presidente da Comissão de Cooperativismo, deputado Alan Ferreira, cumprimentar aqui o doutor Pedro Carvalho, representando o Incapé, cumprimentar meu amigo Guilherme Recla, representando o secretário de Agricultura, Enio Bergoli, cumprimentar o doutor Júlio Rocha, representando a FAES, o Senar, fazer uma menção especial aqui para a presença da Keila, que está representando o Cicobi Central. Nós sabemos da importância do trabalho que o Cicobi faz junto ao nosso setor agropecuário, de tantos projetos no Brasil e também no Espírito Santo. Parabenizar, viu, presidente Nádia, presidente Júnior, pela brilhante apresentação que vocês fizeram. Ontem a gente conversava com os dois e quando a apresentação foi enviada para nós, a gente elogiou bastante, foi realmente muito explanador e muito importante esse diálogo. Dizer que nós tivemos uma conversa muito agradável numa tarde no mês passado, lá na sede do Sistema OCB, junto dos dois e dos parceiros das cooperativas, e realmente é um assunto muito relevante, muito importante, que o nosso diretor Carlão fala diariamente com a gente, viu, Júnior e Nádia, da importância do setor da borracha natural, da importância que o trabalho de vocês tem para a gente. Eu acho que o primeiro passo foi dado, o recado é muito importante, e dizer que vocês podem continuar contando conosco, contando com o Sistema OCB, contando com a nossa parceria para o desenvolvimento desse pleito e de outros tantos importantes que nós sabemos que vocês possuem, das necessidades, para o desenvolvimento e a visibilidade do setor da borracha natural. Só agradecer aqui mais uma vez o espaço para as nossas cooperativas, que são a principal razão da nossa existência. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Cumprimentar aqui novamente todo o plenário e agradecer. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado, Vinícius. A gente está chegando ao final de algumas falas. Vou deixar aqui franqueado a palavra. Davi, quer falar alguma coisa, Davi? Algo? Vá na tribuna, Davi. Vai lá. Então, pode ser daí, então. Pode ser. E tem botão aí, não? Isso que está te provocando aí na tribuna. Ah, tá. É porque está a questão digital aqui. Bem, já que o deputado Alan pediu, né, o Vinícius já fez uma fala, né, representando o Sistema OCB Espírito Santo,
Mas, assim, eu quero aqui cumprimentar, né, o deputado Lucas, né, como presidente da Comissão de Agricultura dessa casa, a deputada Janete de Sá, como membro dessa importante comissão, o deputado Alain, né, um grande amigo também, parceiro, presidente da Comissão do Cooperativismo, Dr. Júlio Rocha, né, um grande amigo, parceiro do Cooperativismo Capixaba, presidente do Senai Espírito Santo, cumprimentar o Guilhermo, né, representando a SEAG, o Pedro, aqui presente, representando o Incapé, cumprimentar o presidente Júnior da Copibores, a presidente Nádia, em nome deles, né, todos os cooperados e cooperadas dessas duas importantes cooperativas, aqueles que aqui estão e aqueles, por outro motivo, não puderam estar presentes, né. Eu acho que a gente tem inúmeros desafios, né? A gente vem conversando bastante, viu, Guilherme, com as duas cooperativas, né? E é claro, a máquina ela é importante, né? A máquina ela é importante, né? Porque contribui para que a gente possa avançar com relação à questão da produtividade, né, Rodrigo? Que a gente possa avançar com relação a essa questão de conseguir aumentar a produção. Mas nós temos alguns outros desafios, né, que foram muito bem colocados aqui, tanto durante a apresentação da presidente Nádia, quanto na apresentação e na sequência da apresentação do presidente Júnior, né, da Copibores, a Nádia da EVECOP e o Júnior da Copibores. Então, assim, nós temos, né, cooperativas que atuam no setor do café, no setor do leite, no hortifruti, granjeiro, né? Temos essas duas importantíssimas cooperativas que atuam, né, no setor de borracha, e nós temos, viu, doutor Júlio, alguns desafios postos, né, que vão além de tudo isso. Né? Desafios que, por exemplo, como que a gente pode trabalhar em parceria, alinhados com as entidades, né? Com o governo do estado, com o poder público local, para que a gente possa ter algum tipo de agregação de valor né, em produtos, né? A partir da seringa, a partir do derivado daquilo que é colhido, né? Como que a gente pode continuar avançando com programas que antes existiam, né? Que contribuíam para que esse setor pudesse continuar tendo, né, aquilo que o presidente Júnior colocou, aquele entusiasmo, né, de desenvolver ainda mais, né, os seringais, né, aumentar as áreas plantadas, poder a partir daí gerar mais postos de trabalho, né, e como bem apresentado, não só para aquela pessoa que faz ali a colheita, né, que faz o corte, mas para toda a sua família. Então, assim, nós temos inúmeros desafios que precisam ser pensados, tá? E aqui colocar assim de forma muito tranquila, né, em como representação, né, das duas cooperativas, representação institucional, né, Vinícius? A gente havia conversado, viu, deputado Alain, de repente a gente conversar um pouco sobre termos aí algumas experiências com essas máquinas, né, com o apoio do Legislativo Estadual, com o apoio do Governo do Estado via SEAG, tá, Guilherme? A gente pensar aí, claro, né, vamos comprar um enorme, né? Ô, seu Célio, tudo bem? Não vamos comprar um enorme quantitativo de máquinas, mas como que a gente pode potencializar isso por meio das cooperativas, tá? Em processos experimentais, né, presidente Júnior? Eu acho que vale a pena a gente sentar, a gente conversar. As máquinas têm um valor alto, mas se a gente compra uma quantidade maior, esse valor reduz, né? E a gente tem condições de avançar no sentido de estar contribuindo. Né? E assim, não pensar que como o presidente Júnior da Copibores falou, doutor Júlio, é um produto ainda novo no mercado, precisa ser experimentado, e é esse o convite que a gente está fazendo, né? A máquina, mas lembrando, a máquina é importante, mas de forma conjunta, né, governo do estado, as duas cooperativas que aqui estão, que representam mais de 80% dos produtores do estado, tá? A FAES, né,
outras entidades parceiras, junto com todos os produtores, o Incapé, tá, Pedro? Como que a gente pode pensar, de fato, outras ações que possam potencializar ainda mais esse setor, que também é muito importante para o Estado do Espírito Santo e para o Brasil. Então, assim, mais uma vez agradecer a oportunidade, né, o deputado Lucas Escaramuça, presidente da Comissão de Agricultura, ao senhor deputado Alain, muito obrigado, tá, pela parceria, presidente da Comissão do Cooperativismo. Aqui registrar, o Vinícius já registrou, estamos aqui eu, o colega Eduardo, o colega Renan, o Vinícius, e agradecer em nome do nosso presidente, doutor Pedro Scarpa Melhorim, e do nosso diretor executivo Carlão, dos quais a gente traz um abraço forte a todos e a todos aqui presentes, tá bom? Era isso que eu tinha para colocar, um grande abraço a todos, que Deus continue a nos abençoar. Obrigado, Davi. Vamos ouvir agora o senhor Júlio Rocha, que é o presidente da Federação de Agricultura. Pode ser aqui, pode. Fica à vontade. Não, tá bom. Pessoal, bom dia. Reverencio aqui e cumprimento os deputados, ao tempo em que agradeço por sempre estarem disponíveis para nos acolher aos produtores rurais, à Federação, ao OCB, é um segmento que é vital para a economia. Cumprimento o deputado Alain, a deputada Janete, o deputado Lucas, e aí faço referência e cumprimento todos os demais que já foram citados. Gostei de tudo que eu ouvi. Vim uma pessoa para aqui hoje e saio fortalecido com as palavras que eu ouvi, da Nádia, do Júnior, do Vinícius, enfim, de todos. Tem pontos que merecem ser destacados. Essas pessoas têm comprometimento com os produtores rurais e com o nosso segmento e demonstram preparo. Isso é muito importante para se fazerem ouvir, exporem suas necessidades. Das pessoas aqui, a gente tem que estimular. Eu gostaria que se levantasse a Fernanda, que é uma técnica nossa, Levanta, por favor, Fernanda, para o pessoal te ver. É uma técnica que veio a incorporar, obrigado, a Federação da Agricultura, e queria dizer que no gargalo principal que foi citado, de mão de obra, vocês veem como é que são as coisas. Enquanto as políticas públicas criam tantos obstáculos para a produção, o aperto do sapo ensina ele a pular. Então tem máquina para colher café, agora tem máquina para colher seringueira. Então o que vai ser da mão de obra despreparada? Nós temos que pensar nisso. É um problema social muito agudo. E eu aproveito que estou falando em mão de obra, Júnior e Nádia principalmente, para vocês disporem integralmente do Senar para dar curso para essas pessoas manusear essas máquinas. Disponham integralmente. A Federação da Agricultura e o Senar estão situados na Reta da Penha, é uma extensão das suas cooperativas. E quero, assim, homenagear de uma maneira muito justa aos produtores que estão aqui presentes. E fazer como a Nádia fez, fazer uma pergunta. Dos produtores de seringueira, das respectivas cooperativas ou dos presentes, muitos são cafeicultores, não são? Dos presentes aqui, quem que é cafeicultor? Pois é, pessoal, ontem nós tivemos uma reunião na Federação da Agricultura que me causou choque, porque a safra de café, eu tinha uma informação de perda, deputados, de 30% a 40%. Mas na maioria do Conilon, da área do Conilon no norte do estado,
é bem comum perdas de 70%. Então, eu estou perguntando às cooperativas, quem que é cafeicultor, para a gente estar juntos na Secretaria da Agricultura na próxima segunda-feira, às 14 horas, que nós vamos discutir com os bancos alongamento dos vencimentos das nossas dívidas de café. E aí, se colocar à disposição, cumprimentar a todos e, mais uma vez, cumprimentar os produtores. Vocês perceberam pelas transparências mostradas que a EVEicultura está implantada no Espírito Santo há mais de meio século. E todas as vezes que o produtor é acionado, ele diz sim. E é um estado pequeno, com uma diversificação agrícola robusta, e precisa ser, porque uma atividade, quando não estiver bem, vai ser dentro de uma empresa rural escorada por aquela que vai bem. E, infelizmente, com a concorrência predatória que nós sofremos da agricultura internacional, fartamente subsidiada, nós temos projetos de lei aí, e eu peço a todos, as lideranças e aos deputados, que nos ajudem a impedir que seja perpetrado coisas como o projeto de lei 1227, porque tira absurdamente a competitividade dos segmentos empreendedores e nós não podemos ficar à mercê de uma concorrência internacional que subsidia fartamente os seus produtores. E aqui a coisa é diferente, né? É uma atividade de alto risco. Nós estamos na iminência, hoje é 11 de junho, até o final desse mês vai ser apresentado o novo Plano Safra. E o que ocorre com o Plano Safra? Nós tivemos um seminário robusto, quinta-feira passada em Brasília, e levamos produtores daqui para discutir as mazelas do CAR. O CAR é responsabilidade do Poder Executivo. O Espírito Santo está bem na fita, mas da quantidade percentual grande que tem de CAR realizado, a quantidade de CAR aprovados já é muito pouco. E estados grandes como Minas Gerais e São Paulo, os índices percentuais são irrisórios. E aí, eu falava em Plano Safra. O Plano Safra vai ser lançado no comecinho de julho e vai até junho do ano que vem. A história tem demonstrado que os recursos disponibilizados não existem. E aí uma responsabilidade que é do Executivo, como é o CAR, ele não prospera, porque aí a culpa de não arranjar dinheiro para o produtor recai sobre seus ombros, quando na verdade ela é inventada porque o dinheiro, por exemplo, para o Pronamp, acaba em setembro. E aí o produtor vai ao banco e não tem mais o recurso do Plano Safra, principalmente para seguro, com atividade de tanto risco. E aí, não tendo recurso, o produtor ou cai na mão de agiota ou cai no recurso particular dos bancos. Então, é com muita gratidão que eu me manifesto perante os deputados, perante a Comissão de Agricultura, as lideranças da Nádia, do Júnior, de todos vocês, porque nós precisamos estar mais coesos, mais juntos e participando dos eventos dessa casa que tão galhardamente nos defende, e aqueles que forem cafeicultores, precisamos estar lá na Secretaria da Agricultura, segunda-feira próxima, às 14 horas. A Federação e o Senar estão ao dispor de todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, senhor Júlio. Vamos ouvir agora meu amigo Marcos Vivaco, vai deixar uma fala para a gente como produtor.
Bom dia, deputado Alain, bom dia a toda a mesa, aos presidentes de cooperativa que fizeram essa palestra maravilhosa e nos deu a oportunidade de discutir sobre essa questão tão importante para a gente que vive no campo. O Alain, que está aqui, é um amigo, né? Obrigado, Alain, pelo convite de estar aqui na mesa. O pai dele foi seringueiro, para quem não sabe. O Alain veio do interior da roça, é um homem que conhece a agricultura, e eu tenho certeza que a comissão de cooperativismo está muito bem representado aqui pelo deputado Alain. A gente discutiu aqui, ouviu bastante sobre a nova tecnologia da faca. Eu não tenho a menor dúvida que é um grande avanço para o nosso setor, e um setor que vem já há bastante tempo sendo sacrificado, né? Pela quantidade de árvore que a gente vê que não está em sangria, a gente percebe que é um setor que está desmotivado. E a gente, como produtor rural, a gente percebe que você, para implantar um seringal, para demorar 8 ou 10 anos, é uma atividade muito difícil. O Estado ele tem que estar presente nesse tipo de investimento. É um investimento de longo prazo. As grandes empresas, as grandes compradoras de borracha, elas não vão mais produzir borracha no Brasil. A gente tinha grandes fazendas, né, da Firestone, da Michelin aqui mesmo, enfim, no Brasil inteiro. Esses grandes produtores internacionais, eles estão hoje focados em produzir o produto deles, produzir pneu. Então isso hoje tem que ser realmente dos produtores rurais, e os grandes produtores não tem essa vocação mais. Uma cultura de 8, 10 anos no Brasil, com tantos empecilhos ambientais, com tantos empecilhos tributários, trabalhistas, fiscais. A gente ter coragem de fazer isso é muito difícil. A gente faz isso por vocação. Eu planto árvore, eu gosto de plantar, e venho plantando há muitos anos. Hoje eu tenho lá umas 10, 12 alqueires de seringueira de vários anos, sempre comprando um pouco de muda. E aí a gente vê, né, o sequestro do carbono, hoje é uma coisa que está aí. E quando a gente produz borracha, a gente deixa de explorar o petróleo, porque o petróleo é para fazer borracha. Então, assim, a pegada ambiental, a gente que já é tão sacrificado no campo, que tem que deixar aquela reserva legal enorme, que não pode ocupar a nossa terra, que tem dificuldade de produzir, a gente ainda está disposto a produzir seringueira. Então, a gente se clama ao Estado que dê um olhar carinhoso, um olhar realmente da importância desse setor, que é um setor extremamente interessante, inteligente, e um setor apaixonante. Então, Alain, a gente pede a vocês, aos representantes do Estado, esse carinho aí, que continue, e parabéns aí à cooperativa por esse brilhante trabalho, às cooperativas. Obrigado. Muito bem, Marcão. Na verdade, Marcão, a Agrobó, que é uma fazenda de seringueiras na época era Linhares, hoje é Soretama, porque na época Soretama era um distrito de Linhares. Começou há quase meio século a plantação de seringueira e guaraná na época. Era Barro Roxo, era guaraná, e mais próximo ao centro era seringueira. Meu pai era pedreiro também, que é uma profissão escassa, que foi dita aqui. Na verdade, ele era pedreiro, trabalhava na empresa, na Agrobó, na fazenda Agrobó. Mas tempos difíceis. Naquela época, hoje está difícil, imagina há quase meio século atrás. Mas trabalhou muito, hoje está aposentado, mas eu conheço muito bem essa história da chegada da seringa aqui no estado do Espírito Santo. Mas todos da mesa, alguém quer deixar a sua contribuição? Mais alguém? Pois não, Guilherme. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o deputado Alain Ferreira, presidente da Comissão de Cooperativismo. Deixar também os meus cumprimentos para o deputado Lucas Escaramuça, presidente da Comissão de Agricultura, assim como a deputada Janete Sá, que não está aqui mais presente. Mas cumprimentar também os colegas Vinícius, Davi, do Sistema OCB, Dr. Júlio Rocha, da Federação da Agricultura e Senar, aos presidentes das cooperativas, tanto o Jairo quanto a Nádia, né, e os demais colegas à mesa, e assim o Marcos Viváqua, né, deixar meus cumprimentos aos produtores rurais todos aqui presentes. É importante ressaltar,
né, que como é bom ver uma cadeia produtiva tão organizada como a cadeia produtiva da borracha. E isso nós vemos aqui hoje, né. É interessante ver isso, e isso é um reflexo, e eu também observado no ano passado, no momento onde a gente discutiu a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba. Cada vez mais nós reforçamos com esse plano a importância que o Estado dá para o nosso agronegócio capixaba. E a cadeia produtiva da borracha também se faz presente dentro desse plano, né, onde nós discutimos mais de 30 cadeias produtivas. A borracha, a aveicultura, ela está lá presente, onde foram observados todos os desafios e oportunidades que esse setor se apresenta para a sociedade capixaba. Então, o meu recado é breve, é deixar um abraço aqui do secretário Enio Bergoli e também do subsecretário Michel Tesch, e deixar aberto sempre um espaço onde a gente está lá na Secretaria de Agricultura para receber vocês e cada vez mais evoluirmos nesses debates e, consequentemente, buscarmos soluções cada vez mais palpáveis e inovadoras para o setor da borracha aqui no Estado do Espírito Santo. Um abraço a todos. Gostaria também de registrar e cumprimentar Carlos Valdir, que é nosso vice-prefeito ali de Anchieta, e também produtor de seringueira. Produtor, na verdade, de látex, né? Então, alguém mais quer deixar a sua contribuição? Faremos isso sim, assim que deixar aqui registrado que o Lucas teve que sair uma agenda urgente e a deputada Janete tinha médico pontualmente às 11 horas. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e convido os membros para a próxima reunião, que será ordinária nessa Casa de Leis, no dia 9 de julho, às 10 horas. Obrigado. Antes de irmos, vamos tirar uma foto aqui à frente, todos reunidos.